Buenas pessoas concurseiras e estudiosas, quer realizar o teu sonho de ser aprovado em um concurso público? Beleza, sou o professor Iago Portela e vou te ajudar a ser aprovado em matemática e raciocínio lógico. E para isso trago para ti aqui uma videoaula, um vídeo com questões resolvidas, com a prova resolvida da banca Fundatec, ano de 2022, um concurso que ocorreu agora no ano de 2022. Então, minha gente, antes de mais nada, deixa o teu like, convido a te inscrever aqui no canal. O professor está ajudando a muitos concurseiros realizarem o seu sonho de serem aprovados em concursos públicos. Então, dá uma ajuda para o professor, te inscreve aqui no canal, faça parte dessa comunidade. Ativa o sininho para receber as notificações. Certo, pessoal? Então vamos lá. Partiu resolução dessas questões? Banca Fundatec 2022? Vamos lá? Bem, pessoas concurseiras, então vamos lá. Rumo ao sonho da aprovação no próximo concurso da banca, realizado pela Banca Fundatec, certo? Banca Fundatec, que vamos resolver algumas questões da Banca Fundatec 2022, certo? Então, primeira questão, aqui, ó, deixa o professor ajustar um pouquinho o foco, aí, olha só, essa questão aqui, a banca deu uma judiada, pessoal, nessa prova, não foi uma prova muito facilzinha, não. Olha só, a taxa Selic é uma das mais importantes a nível nacional. Sua variação é usada como parâmetro para inúmeras transações financeiras em território nacional. De 2018 para 2019, teve um aumento de 12%. Ó, beleza. Então, de 2018 para 2019, um aumento de 12%. De 2019 para 2020, teve um aumento de 10%. E aí, o que pede a banca? O que a banca pede? Olha só. A banca pede, pode-se dizer que de 2018 para 2020, tivemos o equivalente a um aumento de. Muito bem. Então, é um aumento acumulado aqui. Quanto que acumulou esse aumento? Olha só. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar, antes, vamos organizar, ó, a taxa em si, certo? Ó, 2018 para 2019, ela teve um aumento de 12%. E de 2019 para 2020, um aumento de 10%. Muito que bem. E agora, professor, o que eu faço? Como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que a taxa fosse 100, tá? Que a taxa fosse 100. Por que eu vou usar o 100? Porque o 100, lembra qual é o total? O total na porcentagem é 100%. Então, tudo aquilo que eu faço em cima do total, que é 100%, eu multiplico por 100%. Já vou te mostrar o porquê. Olha só. Vamos supor que a taxa fosse 100. Então, em 2019, tá? Ó, em 19, ela teve um aumento de 12%. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que calcular quanto é 12% de 100. 12% de 100, cancela esses dois zeros com 1%, fica 12 vezes 1, que dá 12. Então, em 2019, a taxa foi de, ó, 100 mais 12, 112, ok? Vamos supor que essa fosse a taxa em, ó, 2019, ok? Ela passou de 2018 para 19, 12%, ela aumentou 12%, então ela aumentou de 100 para 112. Agora, a taxa em 2020, como é que ela ficou, ó? Em 2020, 2019, ó, ela era quanto? Ela já passa a ser 112, certo?
E aí ela teve um aumento de 10%. Então a gente tem que calcular, ó, quanto é 10% de 112, ok? Quanto que é 10% de 112, ó? Vamos fazer aqui, ó. 10 sobre 100 vezes 112. Corto esses dois zeros e faço 1 vezes 112, 112. Como está dividindo por 10, um zerinho no denominador, uma casa após a vírgula. Então, ó, em 2020, tá? Ela aumentou quanto, ó? R$11,20. Quanto que ela passou a ser em 2020? Olha só, tu vai fazer 112 mais R$11,20. Vai dar 2,321. Então, ó, em 2020, ela passa a ser R$123,20. Ok? E aí, olha só. O total era 100, ok? E ela passa para quanto, ó? Final de 2020, ó, ela está em 123. O que tu vai fazer então? Olha só. Tu vai pegar o 123,2 ou vírgula 20 e vai diminuir 100. Ok? 123,20 menos 100 vai dar 23,20. Como tu usou 100, tu usou o total. Então, são 23,20%. Porque eu usei o 100, certo? Então, a taxa teve um aumento de quanto? Ó? De 23,20%. Alternativa E de Equador. Então, pessoal, a grande sacada nesse tipo de questão aqui, ó, é tu sair, tá? Tu sair daqui, ó. Vamos ver, ó, 100, tá? Sempre que tu quer fazer um cálculo de porcentagem, de um aumento, quanto que aumentou, quantos por cento aumentou, quantos por cento diminuiu, tu sai do 100. Tu toma o 100 como tua referência. Sendo o 100 que for tua referência, tudo que tu achar aqui, tu só coloca o porcento. Porque tu saiu do total, tu saiu do 100%. Então, aumentou, chegou aqui, ó, 112%. Vamos supor que fosse 100%. Chegou aqui 112%. Aí ela tem um aumento de 10%, ela ficou em 123,20%. Tu fazendo aqui a subtração, 123,20 menos 100 vai dar os 23,20%. Ok? Então, o grande segredo é aqui, ó, sair do 100. Certo, pessoal? Tranquilo? Essa é uma questão de porcentagem. Banca Fundatec. Gente, Banca Fundatec, ó, ama porcentagem. Sempre cai porcentagem nas provas dela. É muito difícil não cair porcentagem, ou regra de 3, ou razão e proporção. Ok? Partiu, próxima questão? A segunda questão aqui, olha só, questão 37. Após contratar uma consultoria, um empresário descobriu que o lucro de uma empresa depende de muitas variáveis. Porém, a mais importante delas é a interação com seus clientes via internet. A consultoria conseguiu modelar o lucro, L, e o número de interações, X. Então, o lucro, L, e interações são X. X em milhares. Da empresa com o seu consumidor, via meios digitais, e chegou em L de X igual a menos X ao quadrado mais 6x mais 7. Sendo assim, é possível otimizar o seu lucro. É possível otimizar que seu lucro possa ser o maior possível quando forem realizados. Olha só, está pedindo o maior lucro possível. Pensa aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. Aqui, tu tem uma função, ó, a função ó, L de x igual a menos x ao quadrado mais
6x mais 7. Tu tem aqui uma função do segundo grau. Como é que se comporta o gráfico de uma função do segundo grau? Tá aqui o eixo x, ó. O gráfico da função do segundo grau, como aqui, ó, o x ao quadrado, o termo que acompanha ele é negativo, o gráfico dessa função do segundo grau, ela tem esse comportamento aqui, certo? E aí, aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Tu vai ter, ó, o x máximo e tu vai ter lá o lucro máximo, certo? Então, o maior lucro possível tem nesse ponto aqui. O maior número possível de interações tem nesse ponto aqui. Portanto, que ponto é esse aqui? Esse ponto é o vértice da parábola, certo? E como é que a gente calcula o vértice da parábola? O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Como eu quero saber qual é o número máximo, o maior número de interações possíveis, eu vou calcular, ó, o x do vértice. Então, x máximo é igual a menos b sobre 2a. Mas quem é o b aqui, ó? O b, pessoal, é o termo que acompanha o x com expoente 1, certo? O termo, geralmente, o x, tu tem o x ao quadrado, o x com expoente 2 e o x com expoente 1, que é esse aqui. Então, o b é esse termo aqui. Então, vai ser, ó, menos 6, o 6 é positivo, sobre 2 vezes o a. O a, pessoal, é quem acompanha, ó, o x na 2. Então, esse aqui é o a, certo? O a, nesse caso, tá só negativo, então ele é menos 1. Então, vamos pôr entre parênteses aqui, ó. Então, nós vamos ter, ó, menos 6, 2 vezes menos 1, menos 2. 6 dividido por 2 é 3. Negativo dividido por negativo, positivo. Portanto, ó, qual é o número máximo, o maior número possível de interações? São 3.000 interações, porque olha só, as interações estão em milhares. Portanto, a alternativa B de Brasil, certo? Então, pessoal, essa questão aqui, ó, ela trabalhou o vértice da parábola, ok? Olha só aqui, ó, título de revisão, olha só. Tu tem a função do segundo grau, f de x igual a ax na 2 mais bx mais c, ok? Então, o coeficiente a, ele acompanha o x na 2. É ele quem determina a concavidade da parábola. Se a for negativo, menor que zero, a concavidade da parábola é dessa forma. Se o a for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Então, a negativo, concavidade para baixo. A positivo, concavidade para cima. Ok? O vértice da parábola é esse ponto aqui, ó. Certo? Onde a parábola faz a curva, né? Sobe, sobe, sobe e aqui ele começa a decrescer. Aqui, ó, ele desce, desce, desce. Aqui ele começa a aumentar. Então, o vértice da parábola é dado pela expressão, ó. X do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a, ok? Então, sempre na função do segundo grau, quem determina a concavidade da parábola é esse número aqui, que está acompanhando o x na 2, ok? A positivo, opa, aqui ó, A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. O ponto aqui, ó, aonde chega o máximo, ó, aumenta, 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 daí um pouco começa a diminuir. Quando vira a parábola, nós temos o vértice, que é determinado por essa expressão, certo? Partiu? Questão número 3. Então, aqui a terceira questão desse nosso vídeo, a questão de número 38 nessa prova. É uma questão de raciocínio lógico, olha só. Vamos ver aqui, ó. Dentre as possibilidades abaixo, a única que não é uma proposição lógica, tá? Então, qual dessas proposições que não, dessas frases aqui, certo? Que não é uma proposição, ó. Elabore hoje o parecer técnico que foi pedido.
B. Miami é a capital dos Estados Unidos. Hoje faz 15 graus. Célio não come frutas. Todo o governo toma decisões, tendo como objetivo sua manutenção no poder. Então, qual dessas frases não é uma proposição? O professor acabou entregando aqui, né? É a letra A, ó. Elabore. Elabore, pessoal, é uma ordem. E quando a gente tem uma ordem, essa ordem não é proposição, porque tu não consegue verificar se ela é verdadeira ou falsa, certo? Aqui, ó. Miami é a capital dos Estados Unidos. É uma proposição que está dizendo que a cidade de Miami é a capital dos Estados Unidos. Tu consegue verificar se é verdadeiro ou falso. Hoje faz 15 graus. Eu não deixaria muito passar essa aqui, ó, porque hoje quando, né? Ela fica um pouco em aberto. Então, hoje faz 15 graus, tu pode dizer que é hoje. O dia que tu tá assistindo esse vídeo, pode ser o hoje, tá? Então, um pouquinho aberto, assim, demais. Eu, particularmente, não considero, assim, ó, proposição esse tipo de frase, mas a banca considera, né? Então, por quê? Porque o hoje, ele deixa em aberto, tá? Dá para discutir essa questão aqui, certo? Célio não come frutas. Ele está afirmando que uma pessoa não come fruta, ok? E aqui, ó, tem uma proposição. Todo governo toma decisões, tendo como objetivo sua manutenção do poder. Então, isso daqui pode ser verificado como verdadeiro ou falso, tem sentido completo, né? Lembra, proposição, ela tem que ser verdadeira ou falsa. E ela tem que ter sentido completo. Tu tem que ler uma proposição e entendê-la, certo? Então, verdadeiro ou falso, sentido completo. Ordem, pessoal, tu não tem como verificar se é verdadeiro ou falso, certo? Partiu próxima questão. A quarta questão é também uma questão de raciocínio lógico, certo? Dentre as possibilidades abaixo, assinale a que representa uma tautologia. Então, minha gente, essa questão aqui, ó, lembra sempre o seguinte, ó, quando tu faz uma prova de raciocínio lógico, tu tem que estar ligado na estrutura da proposição, tá? É isso que a prova testa, ela está testando a estrutura. Então, aqui, ó, essa estrutura da letra A, da B, C, D e E, qual delas daria uma tautologia? Quando que tu não consegue... O que tu faz, ó, nesse tipo de questão? Tu vai fazer uma tabela verdade para cada uma delas? Não. Olha só. Como tu quer uma tautologia, o que é uma tautologia? Tautologia, a tabela verdade sempre termina com verdadeiro. Não importa as tuas proposições, sempre vai dar um resultado verdadeiro, ok? Então, a tautologia é isso, sempre vai dar verdadeiro. Quando que não dá tautologia? Quando tu tem um resultado falso. Muito que bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos forçar, tá? Vamos forçar um resultado falso, ok? Aquela que eu consegui forçar o resultado falso não é tautologia, certo? A que não tiver possibilidade de resultado falso, bom, aí não tem jeito, é tautologia. Ok? Então aqui, ó, vou lançar mão do meu rascunho novamente, olha só. Nós temos na letra A, ó, C. Antes, olha só. Antes aqui, ó. Nós temos aqui, ó, C, então. C, então. C, então. C, então. C, então. Então aqui são todas proposições condicionais. Então, proposição condicional, tu tem aqui uma proposição P, condicional, proposição Q. Quando que o resultado é falso? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nós temos que uma proposição condicional será falsa. Muito que bem. Então, nós temos aqui, ó, em geral, ó, Carlos é esperto, José é preguiçoso. Carlos é esperto, José é preguiçoso. Essas são as nossas proposições. Então, eu vou chamar, ó, de proposição P, tá? Carlos é esperto, tá?
E vou chamar de proposição que José é preguiçoso. Certo? Beleza. Então, Carlos é esperto, proposição P. Proposição que José é preguiçoso. Então, vamos analisar a letra A. Ó. Nós temos aqui, ó. Carlos é esperto. É a nossa proposição P. Tá? E, conectivo E, José é preguiçoso. Tá? Então, tu tem aqui, ó. P, E, Q. Certo? Então, condicional, tá? Carlos é preguiçoso, ó. Carlos é preguiçoso, não... Ó, Carlos é esperto, a nossa proposição P. Então, Carlos é preguiçoso será a nossa não P, certo? Vai ser a negação da proposição P. E, ó, conectivo E, José também. José é preguiçoso, proposição Q. E aí, olha só. Pensa comigo aqui, ó. Para que uma proposição condicional seja falsa, tu tem que ter a primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, tu tem verdadeiro e verdadeiro. Isto vai resultar, ó, em verdade. Condicional, ó, condicional. O não Q, ó, o não P, ó. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. E o que, tu sabe que é verdadeiro. Falso e verdadeiro resulta falso. E aí, ó, verdadeiro condicional falso vai resultar falso. Portanto, a letra A não é uma condicional. Porque eu achei uma situação em que, olha só, eu achei uma situação em que não tem como, melhor, teve como eu encontrar uma falsidade. Olha aqui, ó. Se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, vai resultar, ó. Eu acho que eu vou ter que fazer... Dá para enxergar aí, né, pessoal? Eu tô falando como se você estivesse ao vivo, né? Mas, professor, né? Acho que o professor é bicho desse jeito. Então, aqui, ó. Se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, eu tenho verdadeiro e verdadeiro. E isso resulta verdadeiro. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Então, tu tem, ó, não P, falso, e Q verdadeiro. Tá, falso e verdadeiro resulta falso. E aí, verdadeiro condicional falso vai resultar falso. Ok? Entendido, pessoal? Será que eu estou sendo claro com vocês que estão aí? Ó, olha só. Eu tenho ali na letra A, ó. Não adianta, eu não resisto, né? Ó, eu tenho aqui, ó. Carlos é esperto, proposição P. E José é preguiçoso, proposição Q. Certo? Então, condicional, condicional. Carlos é preguiçoso. Ó, Carlos é esperto, então. O contrário de esperto seria preguiçoso. Vamos supor aqui. Então, aqui tu tem não P. E José também. José também é preguiçoso. Então, José é preguiçoso é a proposição Q. Ok? Então, olha só. Se a proposição P for verdadeira e a proposição Q for verdadeira, tu tem aqui, ó, na primeira parte, verdadeiro e verdadeiro. E isso resulta verdade. Condicional, condicional. Olha só. Não P. Se o P é verdadeiro, não P é falso. E o Q? O Q é verdadeiro. Falso e verdadeiro resulta falso. E aí? Verdadeiro condicional falso vai resultar falso. Então, nós achamos na letra A uma situação em que deu falso. Portanto, a letra A não é tautologia. Ó. Não é tautologia. Certo? E agora, vamos para a letra B. Vamos ver aqui a letra B, ó. Puxar ali para cima, ó. Letra B, ó. Aqui. Carlos é esperto. Carlos é esperto é a proposição P. E José é preguiçoso. Proposição Q. Ok? Então, condicional. Carlos é esperto. Proposição P. E José não é
preguiçoso. Então, não que. E aí, olha só. Supondo que a proposição P e Q sejam verdadeiras. Então, tu tem verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro resulta verdadeiro. Condicional, ó. O P é verdadeiro, beleza. E não que, ó. O que é verdadeiro, o não que é falso. Verdadeiro e falso resulta falso. Portanto, verdadeiro condicional falso vai resultar falso. Portanto, nesse caso, a letra B também, ó. Opa, já não é tautologia, ok? Eu tenho, pessoal, que forçar o falso, tá? Então, eu tenho que pensar numa maneira que dê o falso. Vamos para a letra B, ó. C. Vou trocar aqui um pouquinho de folha, tá? Olha só. A letra C, ó. Carlos é esperto. Se Carlos é esperto ou José é preguiçoso. Então, tu tem aqui, ó. Carlos é esperto é a proposição P. Ó, letra C. Carlos é esperto, proposição P. Ou José é preguiçoso. Ou José é preguiçoso, proposição Q. Condicional. Então, ó, Carlos não é esperto. Carlos é esperto, proposição P. Carlos não é esperto, não P. Certo? E José não é preguiçoso. E José é preguiçoso é proposição Q. Não é preguiçoso, proposição não Q. E aí, o que que tu tem, ó? Se o P e o Q forem verdadeiros, tu tem verdadeiro ou verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro resulta verdadeiro. Condicional, olha só. Proposição P é verdadeira, proposição não P, falsa. E proposição não Q, se a Q é verdadeira, não Q é falso. Falso e falso resulta falso. E aí, o que que a gente tem? Ó? Verdadeiro condicional falso vai resultar falso. Portanto, minha gente, a letra C, ó, se Carlos é esperto ou José é preguiçoso, tu vai ter, ó, se a primeira parte for verdadeira, como o ou é verdadeiro, a segunda parte, que a Carlos não é esperto e José não é preguiçoso, vai dar falso. Verdadeiro condicional falso, falso. Vera Fischer, feia. Ok? Então, a letra C não é tautologia também, ó. Não é tautologia. A letra B também não é tautologia. Vamos para a letra D. Se Carlos é esperto, ó, Carlos é esperto ou José é preguiçoso. Temos aqui o conectivo ou. Então, ó, Carlos é esperto é a proposição P. Letra D aqui. Certo? Carlos é esperto ou José é preguiçoso. José é preguiçoso, proposição Q. Então, ó, Carlos é esperto e José é preguiçoso. Carlos é esperto, proposição P, e José é preguiçoso, proposição Q. Agora, minha gente, olha só. Lembra, né? Para ter falsidade aqui na condicional, tu tem que ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, para que o ou seja verdadeiro, tá? Para que o ou aqui, ó, resulte em verdade, basta que apenas uma delas seja verdadeira. Então, vou supor que a proposição P é verdadeira e a proposição Q seja falsa. Ó. O Q vai ser falso. Então, aqui, ó, tu tem verdadeiro ou falso. Ok? Resulta verdadeiro. Condicional. Olha só. Aqui, ó, P e Q. Então, o P é verdadeiro. E o Q? O Q, ó, o Q é falso, ó. Verdadeiro e falso. Se eu tenho o E tem que ser ambos verdadeiros. Então, verdadeiro e falso vai resultar falso. Pronto. Eu encontrei uma situação em que vai dar Vera Fischer feia. Verdadeira primeira, condicional falso, resulta falso. Ok? Então, se uma for verdadeira e a outra falsa, resulta
verdadeiro. Se uma for verdadeira e a outra falsa, como aqui o conectivo é o e, vai resultar falso. Aqui, ó, uma verdadeira, outra falsa, sendo conectivo ou, resulta verdadeiro. Quando tu tem o conectivo e, vai dar falso. E aí tu tem verdadeiro, condicional falso, falso. Certo? Então, nós achamos uma outra situação em que deu Vera Fischer feia, que deu a condicional falsa. Vamos para a letra E de Equador. E aí, professor, como é que fica? Olha só. Aqui, ó. Carlos é esperto. Carlos é esperto é a nossa proposição P. E José é preguiçoso. Proposição Q. Então, ó. Carlos é esperto. Carlos é esperto. Proposição P. Ou José é preguiçoso. Proposição Q. Muito que bem. Para ser, não ser tautologia, tu tem que ter verdadeiro condicional falso, certo? Então aqui, ó. Se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, tu tem verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro resulta verdadeiro, certo? E aí, o ou, ó, tu vai ter aqui, ó, o P é verdadeiro, porque aqui foi verdadeiro. O ou, melhor, que também é verdadeiro. Se o P é verdadeiro na primeira, tem que ser verdadeiro na segunda. Se é verdadeiro antes do então, tem que ser verdadeiro depois. E verdadeiro ou verdadeiro resulta verdadeiro, certo? E aí, verdade condicional verdade é verdade. Gente, achamos uma situação em que vai dar, ó, verdadeiro condicional verdadeiro resulta verdadeiro. E aí tu pode me questionar assim, professor, se um deles for falso, olha só. Se um deles for falso, ó. Se o P for verdadeiro e o Q for falso. Verdadeiro e falso resulta falso. Quando a condição é falsa, não importa a segunda parte, o resultado sempre vai ser verdadeiro, certo? Se a primeira parte dá falso, não importa, não interessa o resultado daqui, ó. Vai ser uma proposição verdadeira. Portanto, pessoal, a letra E, a alternativa E de Equador, é a resposta certa, ok? Então, é uma questão de raciocínio lógico, uma questão bem longa, tá? Judia um pouco aqui, ó, na saída, né? Porque na letra A, tu já tem, ó, Carlos é preguiçoso, sendo que Carlos é esperto, a proposição P, tá bom? Então, se tu for pensar aqui, muita gente, eu comecei aqui colocando um R, e aí não deu certo, daí eu fui para a letra B. Aí eu me lembrei o seguinte, ó, sou professor, eu digo que é a estrutura que vale, certo? Então, na letra B, eu já tirei o R, já não encontrei mais a proposição R, porque aqui, ó, ao invés de usar o não B, eu usei um R, tá? Uma proposição R. Aí, não fecha, certo? Depois, quando eu pensei assim, não, o esperto, contrário de esperto, pode ser preguiçoso. Então, a negação de esperto, a banca pode ter considerado como preguiçoso. E foi isso, certo? Se Carlos é esperto, a proposição P. Carlos é preguiçoso, a proposição não P. Ok? Certo, minha gente? Então, essa questão aqui é uma questão bem puxada de raciocínio lógico. Vamos à última questão do nosso vídeo. A última questão, ó. Vamos aproximar agora aqui um pouquinho. Opa! Considere as afirmações. A afirmação 1 é falsa e as outras são verdadeiras. Então, tu tem aqui, ó. Afirmação 1. Jorge é atleta ou Mara não é psicóloga. Então, aqui, o que a gente tem aqui, ó. Se é uma afirmação falsa, o que tu tem, ó? Tu tem um conectivo ou, certo? Tu tem o conectivo ou. Quando que o conectivo ou resulta falso? Quando ambas as proposições são falsas. Portanto, aqui, ó, Jorge é atleta, é falso. Mara não é psicóloga, é falso, tá? Então, Mara não é psicóloga, é falso. E aí, vamos para as próximas, ó. As próximas são verdadeiras, certo? Se elas são verdadeiras, o que tu tem, ó? Se Geraldo é professor, então Jorge
não é atleta. Bom, Jorge não é atleta. Ó, Jorge é atleta é falso. Então, Jorge não é atleta vai ser verdadeiro. Então, aqui, ó. Tu tem, se Geraldo é professor, então, Jorge não é atleta. Jorge não é atleta é verdadeiro. Ó. Jorge é atleta é falso. Jorge não é atleta vai ser verdadeiro. E isto resulta verdade. A qual o valor lógico do Geraldo é professor? Ainda não sabemos. Ok? Número 3, ó. Ou Pedro é economista ou Mara é psicóloga, mas não ambos. O que significa? Que esse ou é exclusivo, ele exclui possibilidades. Então aqui, ó. Pedro é economista. Não sei o valor lógico de Pedro é economista, tá? Mara é psicóloga. Ó, Mara é psicóloga. Mara não é psicóloga é falso. Portanto, Mara é psicóloga é verdadeiro, ó. Mara é psicóloga é verdadeiro. Se não é ambos, ó, significa que se Mara é psicóloga, como é que eu sei que Mara é psicóloga? Porque eu olho na primeira aqui, ó. Mara não é psicóloga, eu sei que é falso. Então, Mara é psicóloga é verdadeira. Como ambas não pode ser verdadeira, Pedro é economista é falso. E aí, falso ou verdadeiro, sendo ou exclusivo, resulta verdade. Jorge é atleta. Na 4, ó, Jorge é atleta. Jorge é atleta, eu sei que é falso. Ou Júlio é agrônomo. Para ser o ou ser verdadeiro, ó, Júlio é agrônomo tem que ser verdade. E aí, de posse dessas informações, é correto afirmar que. Muito bem. Vamos ver agora. Nós conseguimos destrinchar aqui, ó, descobrir o valor lógico das proposições simples que formam as compostas. Ó. Na primeira, Jorge é atleta ou Mara não é psicóloga, eu sei que é uma proposição ó, falsa. Portanto, para ser falsa, tudo tem que ser falso. Ó. Jorge é atleta é falso, Mara não é psicóloga também é falso. Na segunda, ó, Geraldo é professor ou Jorge não é atleta. Jorge é atleta, eu sei da primeira que é falso. Então, Jorge não é atleta vai ser verdadeiro. E o Geraldo? O Geraldo eu não sei, porque o Geraldo, se for verdadeiro ou falso, não importa. Verdadeiro ou falso vai resultar verdadeiro. Sendo a segunda verdadeira, o resultado final de uma proposição condicional sempre vai ser verdadeiro. O ou exclusivo, ele exclui possibilidades. Pedro é economista, eu não sei o valor lógico. Mara é psicóloga. Ó. Da primeira, Mara não é psicóloga, é falso. Então, Mara é psicóloga vai ser verdadeira. Ó, Mara é psicóloga vai ser verdadeira. Como ambas, ó, não ambos, não pode ser as duas serem verdadeiras. Então, Pedro é economista, obrigatoriamente tem que ser falso. Falso ou exclusivo verdadeiro, resulta verdadeiro. A proposição 4, Jorge é atleta. Eu sei da primeira que ele é falso. Ou Júlio é agrônomo. Mas qual é o valor lógico do Júlio? Bom, a questão diz ó, que as afirmações, essa afirmação 4, ela é verdadeira. Então, falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. A Jorge é atleta, eu sei que é falso. Então, ó, Júlio é agrônomo, obrigatoriamente tem que ser verdade. Agora eu analiso as alternativas. Ó. Júlio não é agrônomo. Júlio é agrônomo é verdade. Então, Júlio não é agrônomo é falso. Ou Mara não é psicóloga. Olha só, Mara não é psicóloga é falso. E aí eu tenho, ó, falso ou falso resulta falso. Então, não dá para afirmar, não é correto afirmar isso. Letra B. Mara é psicóloga. Mara é psicóloga, ó, verdadeiro, porque não é psicóloga é falso. Então, Mara é psicóloga, verdadeiro. E Geraldo não é professor. Bah, aqui a gente não pode afirmar nada. Então, na letra E, não sei o resultado. Porque Geraldo é professor, pode ser verdadeiro e pode ser falso. Porque Jorge não é atleta, é verdadeiro.
Então, verdadeiro, condicional verdadeiro dá verdadeiro. Falso, condicional verdadeiro dá verdadeiro. Então, não sei o valor lógico de Geraldo não é professor. Da mesma forma, ó. Geraldo é professor. Não sei o valor lógico. Ou Júlio é agrônomo. Júlio é agrônomo é verdadeiro. Tá? Mas eu não sei o valor lógico do Geraldo. Então, aqui nesse caso, ó, não importa o valor lógico do Geraldo, porque como o ou basta que um seja verdadeiro para resultar verdadeiro, então a letra C está correta. Ó, o valor lógico do Geraldo é professor, não sei. Mas como eu sei que Júlio é agrônomo é verdadeiro, ó, Júlio é agrônomo é verdadeiro, então essa proposição da letra C vai resultar verdadeiro. Portanto, o gabarito é a letra C de Canadá. Ah, mas professor, e as outras? Olha só. Pedro é economista. Pedro é economista, eu concluí que é falso, ó. Pedro é economista, falso. Então vai dar aqui, ó, falso. E, tu tendo E, não importa o valor de Júlio agrônomo. Como é conectivo E, se um é falso, o resultado é falso. Mas Júlio não é agrônomo. Ó, Júlio é agrônomo, verdadeiro. Júlio não é agrônomo, falso. Falso e falso resulta falso. Beleza. Letra E. Se Jorge não é atleta. Jorge não é atleta. Olha só, Jorge é atleta é falso. Então, Jorge não é atleta é verdadeiro. Então, Pedro é economista. Pedro é economista, ó, tu sabe que é falso. Ó. Pedro é economista é falso. Verdadeiro condicional falso resulta falso. Portanto, neste caso, gabarito, letra E de Equador. Certo, pessoal? Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o curtir aqui nesse nosso vídeo, para que o professor continue ajudando pessoas a realizar o seu sonho de serem aprovados no concurso público. Beleza? Partiu o próximo vídeo.